Se você tem um negócio alimentício que vende, por exemplo, itens de confeitaria, padaria, bolo ou qualquer outra coisa do tipo e tem interesse em uma planilha bastante robusta que te ajude na precificação, cálculo de quanto que você tem que comprar por mês, visão de estoque e também um cálculo de quanto que você precisa vender para atingir determinado resultado, essa planilha vai te ajudar. Essa planilha é a PINA, Planilha de Inteligência em Negócios Alimentícios, e ela está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer o exemplo de uma confeitaria, ou seja, nós pegamos 3 pratos, que são bolo de chocolate simples, brigadeiro tradicional e beijinho, e com esses 3 itens eu vou te mostrar tudo que essa planilha consegue te entregar de uma forma bastante simples. E não se esqueça, apesar do exemplo ser de confeitaria, qualquer que seja o seu negócio alimentício, você vai perceber, essa planilha vai te ajudar bastante. Como eu te disse, a planilha te entrega bastante coisa e antes da gente conseguir ver qual que é o estoque que você vai ter que comprar, qual que é o nível de compra, qual que é a precificação e tudo mais, vamos dar uma olhada nas abas de apoio da planilha que vão nos ajudar a chegar aqui. Como a planilha faz a precificação, justamente nessa aba, ó, preço de venda, ela vai te trazer a quanto que você tem que vender o seu produto, você precisa inserir 2 coisinhas, os custos fixos do seu negócio, ou seja, aqueles que vão ter todo mês, independentemente de você vender algum item ou não. Então você vem aqui e coloca qual que é o nome do custo, qual que é o valor mensal dele, insere todos eles aqui e coloca o seu faturamento estimado. A planilha com isso vai calcular um percentual que ela vai repassar no preço de venda para você estar seguro e conseguir blindar o seu resultado disso. E também tem um custo variável, que são aqueles custos que incidem percentualmente em cima do valor da venda. Então você tem um custo que quanto mais você vende, maior ele é, porque ele sempre morde um percentual do valor da venda, é aqui que você vai colocar. Por exemplo, eu inseri 12% de maquininha, 10% de impostos. O Simples Nacional, ele pega em cima do que você faturou. Então, nesse caso aqui, você tem que inserir este percentual aqui nessa aba também. E aí, para fechar, nós temos o cadastro de medidas. Você vai colocar as medidas, que são as medidas que você vai utilizar para os seus ingredientes, eventual embalagem e tudo mais. Então já coloquei, nesse caso aqui da confeitaria, gramas, unidade e ml. E aí nós começamos efetivamente na parte mais legal, que é de preencher com dados reais a planilha. Olha só, primeira coisa, existe o cadastro de ingredientes. Então você consegue cadastrar muitos ingredientes, até 1000 ingredientes aqui, sendo que cada um deles vai ir numa linha. Você vai preencher para cada um deles o nome, o peso referência, que é a unidade de medida, aquela que você cadastrou anteriormente, o valor referência, a quantidade de referência. Isso aqui é quanto que você paga quando você vai atrás desse item lá no seu fornecedor. Então, por exemplo, a farinha de trigo eu pago em 1000 gramas R$ 5,50. É assim que você preenche os dados. Os ovos eu pago em 12 unidades R$ 10,80. O chocolate pó eu pago em 200 gramas R$ 7,50. Então é assim que você vai preencher a planilha. Por que você tem que preencher isso aqui dessa forma? Porque depois você vai montar as fichas técnicas desses produtos aqui. E aí você vai inserir a quantidade que você vai utilizar de cada um dos seus materiais, dos ingredientes no caso, e a planilha vai calcular qual que é o custo daquilo para aquele item em questão. Essa planilha também traz a informação de compra, ou seja, quanto que você tem que comprar para dar conta de fabricar os pratos que você estimou que ia fazer. Mais para frente a planilha calcula para você quantos pratos você tem que fazer de cada um daqueles que você cadastrou para atingir determinado resultado. E depois a gente volta aqui para você dar uma olhada com mais calma. Depois nós começamos o cadastro dos pratos, então você vem aqui e coloca em cada linha o nome do prato. Coloquei bolo de chocolate simples, brigadeiro tradicional e beijinho. Você vai inserir a margem de lucro e a partir daqui tudo é fórmula. Então tudo que você vê daqui para frente você não rela mais. Só a margem de contribuição, que é a margem de lucro, e depois você já vai ter o preço de venda sendo formado aqui. Tudo de forma automática. É óbvio que existem outras etapas, como simulador de lucro, como quantidade estimada, como desconto, que eu vou passar mais para frente, porque nesse momento eu preciso te mostrar como que é o cadastro da ficha técnica aqui dentro desse arquivo, que já é o próximo passo. Então olha só, como que você deve preencher essa aba aqui? Existem 3 colunas em branco, que são colunas onde você vai inserir os dados. Primeira coluna, você vai inserir o nome do prato. Só vai aparecer como opção aquilo que você cadastrou.
cadastrou anteriormente. Detalhe importante, na coluna da frente você vai colocar um ingrediente. O ingrediente também só vai aparecer para você colocar aquilo que você cadastrou. Você vai inserir um debaixo do outro de tal forma que você não precisa ficar repetindo o nome do prato. Quando você entra o nome do prato numa primeira linha, você pode inserir nas linhas seguintes todos os ingredientes, sem precisar ficar repetindo aqui o nome do prato, porque a planilha já entende que você colocou o nome do prato e deixou o resto em branco, tudo que está na frente aqui significa que é daquele item. Então você vai colocar o nome do prato, o ingrediente e a quantidade. No caso aqui do bolo de chocolate, eu coloquei 300 de farinha de trigo, 300 de açúcar, 4 ovos, 250 de leite, 100 de chocolate em pó, 150 de óleo e 15 de fermento. Não se esqueça que a unidade de medida que você cadastrou esse ingrediente deve bater aqui. Então, por exemplo, no caso da farinha de trigo, eu não vou colocar 0,3 quilos, eu vou colocar 300 gramas, porque é isso que a planilha precisa receber. E aí, uma vez inserido isso aqui para todos os itens desse primeiro prato, você vai para o segundo. Na sequência, você só muda aqui o nome do prato para a planilha saber que mudou. Do brigadeiro vai ser leite condensado, chocolate em pó e manteiga, e do beijinho vai ser leite condensado, coco ralado e manteiga, sempre colocando nome do prato, ingrediente e quantidade. Como que a planilha funciona? E aqui a gente chegou no ponto mais importante do vídeo, para eu te explicar o que ela faz e o que desenrola a partir daqui. Primeira coisa, ela calcula qual que é o custo de cada um desses ingredientes nesse prato e puxa aqui em cadastro de pratos o total desse custo. Então olha só, o bolo de chocolate simples, com aqueles ingredientes que você entrou, tá dando R$ 13,64 de custo. Então se você pegar todas as partezinhas de ingredientes que você colocou no seu bolo de chocolate e somar tudo dá um custo de R$ 13,64. Com isso, ela precifica esse prato. Então, com a margem de 20%, você tem que vender por R$ 34 esse bolo de chocolate. Por quê? Porque existe um percentual de custo fixo, percentual de custo variável, existe a margem de lucro e você tem o seu preço de venda, R$ 34. O que é interessante aqui? O lucro é sempre o percentual que você colocou vezes o preço de venda. Quando a gente fala 20% de lucro, significa que se você vender 100, vai te sobrar de lucro 20. Você pagou o custo fixo, o custo variável, pagou o custo da mercadoria que você está vendendo e ainda assim te sobra 20%. Aqui o lucro é R$ 6,80. Então, dessa forma aqui, você tem esse indicador fazendo a precificação e o cálculo de lucro para você, tudo de uma forma simples. Mudou um dado, por exemplo, eu quero uma margem de lucro de 25%, muda o preço de venda. Mudou a ficha técnica, muda o preço de venda. Então, é importantíssimo você entrar com esses dados, porque a planilha vai fazer o cálculo para você. E aí, se você quiser mais detalhes, entender de fato onde está indo cada centavo aqui, você vem aqui na preço prato, escolhe o que você quer ver. Vou colocar o bolo de chocolate simples, que a gente precificou por R$ 34. Ela fala, ó, R$ 7,48 vai para o custo variável, R$ 13,64 é o custo do produto e o custo fixo é R$ 6,08. Então, te sobra R$ 6,80, que é 20% do valor da venda. Você consegue ter isso de uma forma muito clara, sendo já mostrado aqui na planilha. O que mais interessante a planilha tem nessa aba? Cálculo de desconto. Nós precificamos que o preço de venda tem que ser de R$ 34. Muito bem. E se eu quiser colocar o preço um pouco acima para dar um desconto, por exemplo, de 10%? Existe aqui, ó, no finzinho. Tem, ó, desconto, você coloca 10%. Ela fala, ó, você tem que colocar o seu preço, na verdade, em R$ 37,78, porque quando você der 10% de desconto desse valor, vai cair nos 34. Aí você vai vender por 34 e uma vez vendido por 34, você cai aqui dentro do análise do preço por prato, certinho, naquele preço de venda, onde as coisas realmente funcionam. Então, você consegue simular qual deveria ser o preço que você tem que colocar para dar um desconto de X% e cair exatamente no preço de venda calculado aqui pela planilha. Uma vez visto isso, nós vamos entrar numa parte muito interessante, na parte mais genial da planilha, que é o nosso simulador de lucro. O que é o nosso simulador de lucro? O nosso simulador de lucro, ele faz o seguinte cálculo. Existe uma aba aqui que fala qual que deve ser o lucro desejado. Quando eu coloco 0, significa que eu quero saber quanto que eu tenho que vender para empatar. Pagar todos os meus custos fixos, o custo de mercadoria, custo variável e tudo mais. Quando eu coloco 0 aqui, a planilha me fala, ó, você tem que vender R$ 11.594,84. Esse é o valor da venda que você precisa fazer. E a planilha te dá o caminho do que você tem que construir para chegar nesse 11.594. Qual que é esse caminho? Você vem aqui no cadastro de pratos e existe esse simulador de lucro. O que é esse simulador de lucro aqui?
esse simulador de lucro, você vai dividir percentualmente as vendas de cada um desses seus pratos. Então, olha só, é óbvio que tem que dar 100%, porque no fim, a divisão entre os pratos totaliza 100%. Eu vou falar que 50% dos itens que eu vender vão estar aqui do bolo de chocolate, 25% do brigadeiro e 25% do beijinho. Foi o que eu coloquei aqui. Aí a planilha calcula que você precisa vender 379 produtos. 379, 50% que você tinha cadastrado vão ser bolo de chocolate, então 189. 94 brigadeiro e 94 beijinho, complementando os outros 50%. Por que a planilha faz isso? Porque vendendo essa quantidade de cada um desses produtos, você totaliza os 11.594, que é o que você precisa vender. Então a planilha te dá esse caminho. Vai ser 6.000 de venda do bolo de chocolate simples, 1.700 do brigadeiro e mais 3.300 lá do beijinho. Então a planilha calcula isso para você de uma forma bastante simples. Ah, eu não quero break-even, eu quero trabalhar, conseguir pagar tudo, custo fixo, custo variável, custo de mercadoria e me sobrar de lucro para o negócio R$5.000. Quanto que eu tenho que vender? Eu tenho que vender R$24.000. Porque você carrega um custo variável bastante importante, você tem um custo fixo aqui e o custo do produto vai sempre existir. Olha como salta, não é vender mais 5.000. Quando você vende uma quantidade, você já perde de cara 22% de maquininha e imposto. Então, você tem que ter uma planilha para calcular isso para você. Coloquei 5.000 aqui de lucro desejado, meu novo faturamento é de 24.500 e a planilha vai falar para você, ó, você vai ter que vender para conseguir esse faturamento 804 unidades, sendo 400 do bolo de chocolate, 200 do brigadeiro e 200 do beijinho. Você vende aqui, tu vai totalizar 24.000, 24.000 é o faturamento que você consegue chegar exatamente em 5.000 de lucro. Então a planilha já faz esse trabalho para você. E aí, para fechar, ela te entrega uma outra coisa bastante interessante que eu falei para você que eu ia calcular no final, que é quanto que você tem que comprar de cada ingrediente. Então olha só, vamos começar por exemplo com a farinha de trigo. A farinha de trigo, o meu estoque inicial, vamos supor que eu tenho estoque inicial lá de 5 quilos. Não, vou colocar de 8 quilos. Então, como eu estou entrando com a unidade em gramas, eu tenho que colocar 8.000 gramas, que é 8 quilos. Então, você colocou como grama, eu coloco estoque inicial de 8.000 gramas, que dá 8 quilos. Então, eu estou usando a planilha, eu vou começar a fazer toda essa análise e no momento que eu comecei a preencher, eu tenho 8 quilos de farinha lá no estoque. Muito bem. O que é essa coluna de consumo? Esse número que está aqui. Esse número que está aqui, existe uma caixinha aqui em cima que vai ser lucro ou vai ser estimado. O que é isso aqui? Quando você marca lucro, a planilha fala assim, ó, o usuário, ele quer ter um lucro de R$5.000. Para isso, ele tem que vender essa quantidade aqui de pratos. Então, a planilha pega essa quantidade de pratos, vê quanto de ingrediente que vai em cada um deles e traz para você aqui. Para eu conseguir vender 402 bolos de chocolate simples, 201 brigadeiros e 201 beijinho, eu vou gastar de farinha em todos esses pratos aqui 120.000 gramas, que dá 120 quilos. Então, nesse caso aqui, eu vou ter toda a informação do que vai ser necessário comprar. Só que eu já tenho um estoque inicial de 8.000. Se eu quiser fechar o meu estoque, por exemplo, com 5.000 gramas, que dá 5 quilos, então a planilha fala para mim, ó, você já tem 8.000 em estoque, você vai precisar de 120.000. Se você quer fechar com 5.000 de estoque, então você tem que comprar 117.000. Então a planilha já fala que você vai ter que comprar ao longo do mês 117 quilos de farinha. Porque você tem 8, você quer fechar com 5 e você vai consumir 120. Então você vai ter que, nesse caso, comprar 117. Isso vale para todos. Você vai cadastrar aqui o seu estoque inicial para cada item aqui, qual que é o estoque final que você quer fechar, e a planilha fala quanto que você tem que comprar. Existe um outro cálculo também, que é o estimado. Aí, existe lá na planilha, quando eu seleciono estimado, existe uma opção aqui, ó, de você colocar a quantidade estimada. Aí você não vai estar usando a quantidade que o simulador de lucro trouxe. Não, você vai colocar o número seu. Ó, no meu negócio aqui eu vou colocar tantos, vou colocar que eu vou vender 60 bolos de chocolate, 35 brigadeiro e 28 beijinho. Com isso aqui, a planilha calcula o estimado. Então, com base nessa estimativa que você colocou, a planilha calcula quanto de cada ingrediente vai consumir e aí você faz todo esse movimento para sair com a quantidade de compra. Qual que é o estoque inicial que você tinha, qual que é o estoque final que você quer ter e a planilha fala quanto que você compra. Como eu te disse, essa planilha ela é extremamente útil para você que trabalha com negócios alimentícios. Ela é a PINA, Planilha de Inteligência em Negócios Alimentícios, e ela faz jus ao nome, porque ela tem muita coisa interessante e inteligente que vai facilitar demais a sua vida. E eu reforço,
ela está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter uma planilha extremamente robusta e inteligente, te ajudando no seu negócio alimentício, não necessariamente de confeitaria, mas qualquer que seja ele, sem dúvida nenhuma. Você vai ter tudo centralizado num só lugar e outra, informações muito interessantes e inteligentes. Espero que tenha gostado, nós nos vemos por aí e até mais.